Mas afinal de contas, o que eu preciso de fato para que as mudanças aconteçam em minha vida? Eu sou a Ellen Borda, aqui do canal Frequência Feminina, e hoje trago para você uma reflexão profunda sobre as mudanças. O primeiro passo para qualquer mudança real acontecer não é agir, não é fazer diferente, tentar fazer diferente, e muito menos tentar melhorar. O primeiro passo para a mudança acontecer é aceitar o que precisa ser mudado dentro da gente. E isso por si só já elimina a maioria das pessoas, porque, na verdade, todo mundo quer uma vida diferente da que tem hoje. Todo mundo quer mudanças, né? Todo mundo quer um relacionamento melhor, uma vida financeira mais estável, quer mais reconhecimento, mais amor, mais paz, mais sentido na vida. Mas o que acontece é que existe uma diferença gigantesca entre querer uma vida diferente e estar disposto a se tornar uma pessoa diferente para que as coisas aconteçam de outra forma. E é exatamente aí que quase todo mundo desiste, quase todo mundo fica no meio do caminho. Porque mudar de verdade exige algo que dói, exige olhar para dentro, exige enfrentar as próprias sombras, exige reconhecer aonde se está errando, exige assumir que em algum nível você também é responsável pela vida que está vivendo agora. E isso não é confortável. Isso não massageia o ego. Isso não te coloca num lugar de vítima da situação. Muito pelo contrário. Crescer exige humildade. E humildade não é se diminuir, muito pelo contrário. Humildade é ter coragem de admitir: eu não sou perfeito, eu falho, eu preciso melhorar. A maioria das pessoas prefere culpar o mundo, culpar o passado, culpar os pais, os relacionamentos, a falta de oportunidade, culpar o azar, o destino, porque na verdade isso é mais fácil do que fazer um check-up íntimo, uma reforma íntima, uma reforma íntima honesta, sabe? Cru, sem maquiagem, sem nenhum tipo de maquiagem emocional. É quando você começa a se perguntar de verdade: onde eu estou errando? Por que certos padrões estão se repetindo em minha vida? Porque eu repito padrões. Que comportamentos meus estão sabotando a minha própria vida? Aonde eu estou sendo falho? Assumir um erro ou uma falta é difícil porque isso nos coloca em uma posição de vulnerabilidade. E como é como se a gente ficasse exposto, sem defesa, sem desculpas. Quando você assume a própria responsabilidade, você perde o conforto de apontar o dedo, mas também ganha algo muito maior, o poder pessoal. Porque a partir do momento em que você reconhece que participa daquilo que vive, você também entende que você pode mudar tudo isso. E é aqui que entra o conceito de enfrentar as próprias sombras. Todos nós temos sombras, todos nós temos traços que não gostamos, temos comportamentos que escondemos, pensamentos que fingimos não ter, reações que justificamos, mas existe uma verdade inevitável. Só conseguimos combater um inimigo quando conhecemos ele de perto. E isso serve para as nossas sombras. Não dá para lutar contra algo que você se recusa a enxergar. É alguma coisa ali dentro que você finge não enxergar, finge não ver.
Não dá para curar aquilo que você nega que existe. Não dá para transformar aquilo que você finge não saber. E para olhar para isso, é preciso muita coragem. Coragem de parar de se contar histórias bonitas sobre si mesmo. Coragem de parar de se colocar sempre como coitada da situação. Coragem de aceitar que muitas vezes você também foi o problema e tá tudo bem, porque não existe outra forma da gente mudar. A gente precisa encarar as nossas sombras. A mudança real, ela exige autorresponsabilidade. Quando você reconhece suas faltas, você dá o primeiro passo rumo a uma nova vida. Não uma vida perfeita, mas uma vida mais consciente. Porque agora você está tendo clareza das suas sombras e do que precisa ser mudado. Então, você tem uma vida mais alinhada, uma vida mais verdadeira com isso. Talvez você só se envolva em relacionamentos abusivos porque, em algum nível, você também é abusiva. Talvez controlando, talvez manipulando, talvez se anulando e depois cobrando, porque tudo isso também é abusivo. Talvez a prosperidade não chegue até você porque você vive reclamando do dinheiro. Talvez você vibre na escassez, ou talvez porque você associa o dinheiro à dor, à culpa, a medo, a algo sujo, a algo que traz infelicidade. Talvez as pessoas não te respeitem como você gostaria, porque no fundo você também não respeita ninguém, ou não respeita os seus próprios limites, ou não se respeita. Talvez você não receba o amor que gostaria, porque você também não sabe dar amor, nem para o outro, nem para si mesmo. E perceber esses tipos de comportamento dói, mas também liberta. Porque no momento em que você assume o seu erro, a sua falha, você sobe de nível consciencial. Fica tudo mais claro, mais visível. Você sai da inconsciência, você sai do automático, você sai do padrão de repetição e ganha algo precioso. Você ganha a oportunidade de crescer, de evoluir. A humildade verdadeira é entender que não somos perfeitos, mas também não somos condenados a ser os mesmos para o resto da vida, ser a mesma pessoa sempre. É compreender que errar faz parte, mas permanecer no erro por orgulho, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, é uma escolha. Evolução não é sobre nunca cair, é sobre cair, olhar para o chão e entender por que caiu, para não cair mais, para a partir disso não cair mais. E então escolher levantar diferente, sabendo o porquê tropeçou. Quando você assume esse papel, algo muda dentro de você. Sua visão muda, sua percepção muda, sua forma de enxergar a vida muda. Você começa a olhar menos para fora e olhar mais para dentro. Você entende que não é perfeito, mas também não é o coitado das situações. Você entende que seus erros não são o fim da sua história. Eles podem ser exatamente a força que você precisava para querer mudar, para querer fazer diferente, para querer fazer acontecer, para querer ser melhor, para querer evoluir. E talvez seja isso que esteja faltando na sua vida hoje. Não mais informações, não mais motivações, fórmulas mágicas de mudanças, mas mais honestidade consigo mesmo. Porque o dia em que você tiver coragem de se olhar sem filtro, esse dia marcará o início da sua verdadeira transformação. Se esse conteúdo fez sentido para você, siga o nosso canal, o Frequência Feminina. Aqui a gente sempre traz conteúdos
sobre autoconhecimento, sobre cura emocional, expansão de consciência e desenvolvimento pessoal. Aqui caminhamos todas juntas, não precisamos caminhar sozinhas.